Vocês conhecem bancos de dados? Vocês sabem que vocês conseguem citar um banco de dados? Yeah. PubMed, Cochrane, Embase, Lilacs, tá? Cielo, são tudo bancos de dados, tá? De pesquisa. Eu vou ensinar para vocês como fazer a busca de banco de dados mais eficaz, tá? E saberem utilizar como né, uma busca no banco de dados. Qual é a função do banco de dados? É auxiliar a ter contato com a produção acadêmica de outros pesquisadores, né? De outros grupos, tá? Então, eles ampliam a base teórica e conhecimento naquela área. Então, é como se fosse uma biblioteca, tá? Então, lembra, antigamente você ia na biblioteca, entrava na biblioteca e você ia ficar buscando livro. Hoje em dia, graças a Deus, graças à internet, a gente tem tudo acessado por um computador, tá? Então, ela reúne várias revistas científicas em uma só plataforma, tá? Isso otimiza seu tempo, né? E otimiza até a sua busca também. Ela consegue ter uma busca mais abrangente e completa, né, do que você ficar pegando em cada periódico, né, em cada revista procurando aquela coisa, tá? Porque esses bancos de dados, eles reúnem várias revistas, tá? Então você não precisa ficar entrando em cada revista, cada site de revista e buscando elas independentemente, tá? Quais são as principais bases de dados, tá, que eu coloquei? Tem mais do que essas, tá? Eu coloquei só algumas aqui. PubMed, como vocês falaram, que é a mais famosa e a mais conhecida no mundo médico, e eu acho que é a mais completa também para médicos, tá? Para parte médica, tá? Você tem a Embase, tem o Lilacs, tem a Cielo, tá? Cochrane e Web of Science, tá? Essas são algumas só que eu citei. Eu deixei o site aí para vocês. Eu vou focar para vocês hoje no PubMed. A maneira como você cria sua base de busca, tá? No PubMed é o mesmo jeito que você vai criar nessas outros bancos de dados, caso você tenha interesse, tá bom? Então, a maneira como você cria aquela sua chave de busca é igual, tá? Em todas elas. Então, hoje eu só vou focar no PubMed, que eu acho que é a base de dados, assim, para médico, né? E para quem não. Para quem precisa procurar só um artigo, uma coisa assim, é a mais completa. O Embase, ela é paga, tá? É um banco de dados pago, tá? Se você precisar, por exemplo, se for fazer um trabalho de meta-análise, uma revisão sistemática, você precisa buscar outros bancos de dados, você consegue acessar ela, tá? Se você for lá na Faculdade de Medicina da USP, tá? Eles pagam esse banco de dados, tá bom? Então, se for lá presencialmente, você não precisa ser aluno da USP, você entra, conecta na rede do Wi-Fi da faculdade, você consegue acessar. Essa é a carinha do Embase, tá? Lilacs, ele é gratuito, tá? Ela é coordenada pela BIREM, né? Pela Organização Mundial da Saúde, né? É uma base de dados focado em estudos da América Latina e do Caribe. Eu não gosto muito do Lilacs, tá, gente? Por quê? Eu já tive problemas, por exemplo. Eu acho que eles atualizaram. Ultimamente faz tempo que eu não tenho esse problema. Mas vira e mexe, eu colocava minha base minha busca, né? Aqui. E se eu refazia no dia seguinte, dava outro resultado de estudos. Tá? Eu não sei porque eles sentiam algum gap. Faz tempo que eu não tenho isso, mas eu não achava muito confiável. A Cielo, ela é gratuita, tá? É a Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros, tá? E ela é apoiada pela FAPESP, BIREM, CNPq, tá? Você também vai pesquisar aqui e mesma coisa, gente. Você joga a mesma chave de busca que você tem na PubMed, você joga na Cielo, você vai encontrar os estudos com aquele interesse. A Cochrane, né? A Cochrane é gratuita, tá? Ele é do grupo da Cochrane, né? E ela faz apresentação em blocos, tá? Então, quando você faz a sua busca, então aqui, ó, nesse cantinho, quando você entra na página, aqui você pode fazer sua busca. Na sua busca, ela não vai vir todos os estudos de uma vez só, desleixado, ele vai aparecer em bloco. O que eu gosto de usar a Cochrane, se você está buscando, tá? Uma revisão sistemática, uma meta-análise, eu sugiro, por exemplo, você pode entrar na Cochrane e buscar lá, tá? Revisões sistemáticas, meta-análise da Cochrane são de altíssima qualidade, geralmente, tá? Eu não posso falar que são todas, né? Porque a gente já encontraram alguns erros aí, mas posso falar, tipo, 95% das revisões da Cochrane são de excelente qualidade. Então, o que que eu falo para vocês que é de blocos? É isso, ó. Então, você coloca, por exemplo, você está procurando, o problema breast cancer. Ele não vai aparecer tudo de uma vez, ele vai aparecer nesses blocos. Então, aqui, ó, o primeiro bloco são só revisões da Cochrane sobre câncer de mama. Aqui você tem os protocolos da Cochrane. O que é o protocolo da Cochrane? É, é protocolo de estudo. Então, não tem resultados, tá? São estudos que podem estar em andamento ou são protocolos que foram publicados, mas que ainda não tiveram resultados publicados, mas o resultado já saiu e já está agora em revisão feita. Então, tá aqui, tá bom? O trial são os estudos
gerais, né? Então, estudos observacionais, estudos RCTs que estão publicados, tá? Fica nessa aba de trials. Editoriais, coleções especiais e respostas clínicas, né? Tá bom? Eles têm blocos que você pode encontrar. Atenção, toda revisão da Cochrane, tá? Que tá publicada aqui, está no PubMed também. Então, Dani, eu tenho necessidade de entrar na Cochrane se eu quiser uma revisão. Não, não tem, tá? Se você procurar no PubMed, você vai ter todas as revisões meta-análises publicadas pela Cochrane estão no PubMed, tá? Elas estão no PubMed também. É que às vezes pode ser um método, mas às vezes mais fácil para vocês de selecionar o que vocês têm interesse. Você tem uma coisa chamada Advanced Search, né? Que é a busca avançada. Então, se você tem dificuldade de montar sua chave de busca inteira, escrevendo, você pode quebrar essa chave de buscas, né? Em, em trechos, tá? E aqui te ajuda, né? Então, você tem como fazer o gerenciamento da sua busca, né? Você tem como utilizando o Mesh, que eu vou explicar para vocês o que é Mesh, que esse termo Mesh vem do PubMed, tá? E você tem como destrinçar sua busca usando o pico, tá? O pico é população de sua de interesse e de intervenção, então o que você está querendo avaliar. C de comparação, então você está comparando A versus o que é o B, tá? E O é de outcome, seria qual que é o resultado que você está buscando. Então, por exemplo, população sua de interesse pode ser crianças, tá? Crianças internadas no em UTI, tá? Você pode buscar uma intervenção. Estou buscando aspirina nessas crianças, comparando com placebo, e eu estou vendo redução de febre e redução de tempo de estadia na UTI. Isso seria um exemplo de como formular sua pergunta baseada no pico. Então, aqui na Cochrane eles têm essa ajudinha que, se você não tiver dificuldade de conseguir montar ela inteira assim, ele pode te ajudar destrinchando isso aí. O Web of Science também é pago, tá? Ele é do grupo Clarivate Analytics, tá? Você também tem acesso pela Faculdade de Medicina da USP. Todos, olha, eu não posso falar todos, porque eu nunca vi a base inteira, mas todas as pesquisas que eu já fiz, tá? Usando a Web of Science, todos os estudos lá estavam no PubMed. Tá, então, tipo assim, eu não acho que esse banco de dados te oferece coisas diferentes do que você vai encontrar no PubMed. A base de dados é gratuita, né? É a base de dados mais conhecida da literatura médica. E é, assim, a recomendação de olho fechado para quem está procurando entender, né? E buscar artigos científicos, tá? Na área médica, tá? Essa é a paginazinha inicial do PubMed, tá? Então, como é que a gente começa a montar a nossa busca, tá? Que essa é a parte principal. A gente tem alguns itens aí que ajudam, né, a gente a formular a nossa base, nossa chave de busca, tá? A gente tem operadores booleanos, né? A gente tem recursos de parênteses, aspas e estrelinha, asterisco. E temos o uso de mesh, tá? Esses mesh terms. A gente tem alguns filtros também que a gente pode utilizar para ajudar a filtrar a nossa busca. Quando você tem um tema muito abrangente, a gente chega a encontrar, sei lá, 1.000 estudos, às vezes 10.000 estudos. A gente tem alguns filtros que podem ajudar a gente a filtrar, como data de publicação, o tipo de artigo, tá? O idioma, tá? Gênero, idade, espécie, tá? Tudo isso pode ajudar a gente a filtrar os nossos estudos. Então, começando pelo básico, operadores booleanos, tá? São três palavrinhas aí que a gente utiliza. And, que é o e, que indica adição, né, e inclusão, tá bom? O or, que é usado para sinônimos, tá? E o not, que é usado para excluir algum termo, tá? Atenção com a utilização do not, tá? A utilização do not, ele tem que ser usado em raras ocasiões. Por quê? Ele restringe a sua busca. Você pode perder trabalhos que te interessam, tá? Porque quando você faz a busca e você coloca para pesquisar tudo ali,
qualquer, se aquela palavra aparecer no texto, tá? Ele exclui aquele artigo. Então, o not eu não sugiro ser utilizado assim com frequência, tá? É raras ocasiões que vai utilizar o not. Então, aqui para mostrar um pouquinho para vocês, eu quero pesquisar, por exemplo, sobre maçã verde, tá? Então, eu quero que seja, eu não quero maçã vermelha. Eu quero que só seja maçã e essa maçã seja verde. Então, você usa a palavra and, tá? Que ela vai pegar justamente o quê? Que incluia as duas coisas, que inclui apenas maçã verde, tá? Então, toda a parte que seja vermelha, maçã vermelha, está excluída, tá? E toda a parte que tenha ou qualquer outra cor a não ser verde, por exemplo, né? Qualquer outra fruta, né? Verde, por exemplo, está excluído. Quando a gente usa o or, né? Que é usado para sinônimos. Por exemplo, quando eu quero buscar a espécie canina, né? Então, eu posso usar cachorro ou posso falar a palavra canina, tá bom? Então, ele vai entender esses dois termos, vai incluir tudo. Tanto só cachorro, quanto os dois, quanto só canino, tá bom? E o not, que eu falei pra vocês, né, que é quando a gente exclui, é quando você quer só que seja relacionado a futebol, né, e não a futebol brasileiro, tá bom? Você percebe que ele vai excluir essa interseção aqui, ó. Ou seja, aqueles estudos que mesmo incluíram o futebol americano, por exemplo, tá? Mas só porque incluiu o futebol brasileiro no meio, ele exclui, tá? Então você pode perder essa parte junta, tá? Por isso que o not não deve ser utilizado, tá? Com frequência. O uso do asterisco, né? É para o sistema, né? Quando você está fazendo a busca, para a busca entender que você vai usar todas as variações daquela palavra, tá? Mas atenção, a gente precisa ter pelo menos 4 letras, tá? Então, por exemplo, se você está falando de crianças, né? Da população pediátrica, você pode usar child ou children, né? Ao invés de você colocar, escrever lá child or children, e, né, or, sabe? Ficar destrinchando essa palavra em vários, você pode colocar só child e o asterisco. Ela vai pegar tudo que ela começa com child e ele completa o final da palavra. É igual aqui, toxic, né? Você tem toxic, toxicologic, toxicity, tá? Tudo com isso. Ou seja, você pode pegar o começo da palavra, escreve e ele vai fazer o final da palavra para você. Ele vai completar o final da palavra para você. E o uso da aspas, tá? Esse é fácil de entender, porque o uso da aspas, gente, é igual quando você vai procurar um termo, por exemplo, no Google, né? Quando você quer aquele termo que seja junto, que não separe, né, que esteja com, tipo, preso, você usa aspas, tá bom? Então, a aspas é para o sistema entender que ele vai buscar aquele termo como está escrito, tá? Ele não vai separar o termo, ele não vai virar o termo de um lado para o outro, tá bom? Ele não vai entender uma palavra e depois a outra, ele vai entender aquele termo junto. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz para vocês uma pesquisa aqui, ó, Nutritional Therapy, junto, tá, com aspas, você teve resultados de 2.000 estudos, mais ou menos. Quando eu busquei Nutritional Therapy sem a aspa, por exemplo, veio 277.000 estudos, tá? Por quê? Quando ele entendeu Nutritional Therapy com a aspa, ele buscou apenas esse termo, junto. Quando eu coloquei o Nutritional Therapy sem a aspa, ele entendeu Nutritional Therapy, a palavra mesmo, Nutritional com suporte, Nutritional suporte, Nutritional e terapia, né? And therapy, então duas palavras diferentes, separadas, né? Então elas não precisam estar juntas, mas elas podem estar Nutritional em um canto num canto do texto, therapy lá no outro canto do texto. Ele vai separando e vai criando variações naquela palavra. A mesma coisa com breast cancer, tá? Quando você procura breast cancer com aspas, já deu bastante, né? Quase 300.000 estudos. Mas quando você busca ela sem aspas, por exemplo, tá? Foi para 435.000. Uma coisinha que é bom se atentarem, tá? Apesar de você usar aspas, ajudar você a filtrar os seus estudos, por exemplo, breast cancer, ele também pode entender como breast neoplasma, tá? São, são considerados sinônimos.
Você percebe que, por exemplo, o breast neoplasma, ele é considerado o termo mesh. Então, você pode colocar, por exemplo, breast cancer entre parênteses, or breast neoplasma, mesh terms, tá? Usando o mesh, tá? Porque eles vão entrar como sinônimo. O uso do parênteses, tá? Você tem que usar o uso do parênteses. Pensa o uso do parênteses como se fosse uma equação matemática, tá? A mesma função que você usa o parênteses numa equação matemática, você vai usar o parênteses para você criar sua chave de busca no PubMed ou em qualquer outro banco de dados. Então, o uso do parênteses, ele serve para separar seus termos que você vai pesquisar. Então, por exemplo, se eu tô querendo buscar, tá? É, pacientes que estão com pneumonia ou bronquite, tá? Que estão sendo tratados com penicilina ou amoxicilina, tá? Se eu não uso parênteses, o banco de dados, né, o sistema, ele não vai entender o que que é sinônimo, né? E o que que tem que associar com o quê. Ele não vai conseguir dizer para você que aquilo é doença e aquilo é tratamento, tá bom? Ele não vai conseguir fazer esses bloquinhos. Quando você coloca o parênteses, você indica para o sistema, tá? O que que é sinônimo, né? Então, o que que você está vendo de doença, então, que é pneumonia ou bronquite, e o que que é o tratamento, que é a penicilina e a amoxicilina, tá bom? Então, você consegue criar uma busca muito mais assertiva, tá? No que você precisa. Para quem não tem facilidade de conseguir entender ainda o que que é, separar, né? População, intervenção com o comparativo e o desfecho, por exemplo, montar isso. No PubMed, eu vou mostrar para vocês. No PubMed tem o Advanced Search, igual que tem lá no, na Cochrane, tá? E você consegue colocar em cada um deles o que você está pesquisando, tá? E ele vai montar para você os parênteses. Então, se você tem dificuldade ainda de conseguir entender o que que é cada bloquinho, você consegue fazer na Advanced Search o bloquinho separado deles, tá bom? E depois você juntar tudo. Os filtros, tá? Que tem no PubMed. Esses são os filtros que aparecem já automaticamente quando você faz uma busca, tá? Mas eu falei pra vocês que tem mais, assim, tem muito mais filtro do que isso. Então tem esse botãozinho aqui, ó, Additional Filters. Quando você clica nele, ele aparece, ó, todos os tipos de filtros que a gente tem no PubMed, tá? Que tá disponível. Então, tipo de artigo, aqui ele só aparece 6, tá? Quando você abre aqui, ó, tem uma dezena de tipos de artigo. Aí tem de espécie, tem língua, tá? Tem tudo. O que é bom de usar de filtro? Data de publicação, tá? Data de publicação muitas vezes é legal você utilizar. Por quê? Às vezes você está procurando algo recente, que seja novo, tá? Você consegue filtrar para aquele estudo tenha sido publicado no último 1 ano, 5 anos, 10 anos, tá bom? Ou a preferência que você tem, tá? Outra coisa muito legal de você usar é o tipo de artigo, tá? Então, se você está procurando, por exemplo, só revisão sistemática e meta-análise, por exemplo, eu não vou entrar na Cochrane, eu vou fazer direto no PubMed a minha busca. Você tem aqui nesse tipo de artigo revisões. Mas, ó, você tem revisões e você tem revisões sistemáticas, tá? São diferentes, tá? Revisões são revisões e revisões narrativas, tá? Não são revisões sistemáticas, tá bom? E vocês têm revisões sistemáticas, tá? Você tem meta-análise. Então, se você quer procurar, por exemplo, eu quero procurar revisões da Cochrane. Você coloca revisões sistemáticas, você clica aqui no filtro, revisões sistemáticas e meta-análise, por exemplo, você vai encontrar os que tem da Cochrane. No PubMed vai ter só Cochrane? Não, tá? Você vai ter outras revisões sistemáticas e meta-análise que foram feitas por outros pesquisadores que não são do grupo Cochrane, tá bom? Mas isso te ajuda a filtrar. Eu tô procurando um estudo novo sobre um tratamento novo, tá? Uma nova droga. E o estudo padrão para saber de uma droga nova é RCTs, né? São estudos randomizados controlados. Mas aí quando você joga essa droga nova, apareceu dezenas de estudos. Só que um monte de estudo, um monte de comentário, um monte de estudo observacional, nada que você quer. Você consegue filtrar pelo tipo de estudo aqui, ó. Você consegue colocar clinical, tá aqui, ó, clinical trial, tá? E você tem o RCTs também aqui, ó, Randomized Control Trial, tá? Você consegue filtrar por isso. São os dois tipos que eu mais gosto de usar, tá? É data de publicação e tipo de artigo. Espécies.
Às vezes pode ser útil, porque às vezes você tá mexendo com um tratamento novo, tem muito estudo feito em animais que você não tem interesse. Pode dar uma bela filtrada aí e tirar esses estudos em animais. Ele é um filtro meio razoável, tá? Porque às vezes, mesmo você utilizando o filtro de espécie, você vai encontrar ainda alguns estudos que podem ser de animais ali no meio, tá bom? Língua, às vezes, é legal. Então, se você está vendo um estudo, a grande maioria é estudo publicado em inglês, tá, gente? Mas, às vezes, você encontra um estudo publicado em chinês, um estudo publicado em alemão, tá? Em polonês, o que for. Às vezes você não tem interesse nisso, você pode filtrar pela língua, se você quiser, tá bom? Mas a grande maioria é em inglês. Aqui que eu tava falando pra vocês, ó, busca avançada do PubMed. Então, para quem está começando a fazer formar a sua chave de busca, tá? Para você conseguir entender o uso dos parênteses, né? Dos operadores booleanos, por exemplo, é muito interessante você começar utilizando a busca avançada. Então, a busca avançada você escreve o seu termo aqui, tá bom? Você coloca aqui, ó. Ele vai aparecer aqui no seu box aqui embaixo, tá? Você procura. Só que você pode colocar, você pode escrever aqui, por exemplo, breast cancer, tá? Coloca, tá? Aí você pega e coloca breast neoplasma. Aí ele vai pedir pra você qual operador booleano que você quer utilizar. Aí ele vai te dar os três: o and, o no, o or ou o not, tá? Se você entender o que ele é sinônimo, você vai colocar, aqui você vai selecionar o or. E você coloca add, tá? Ele vai vir colocar aqui junto. Então ele vai criar para você toda essa linha aqui e você pesquisa, tá? Então, ó. E aqui embaixo vai ficando seu histórico, tá? E aí depois você consegue, por exemplo, juntar essas cada busca que você fez individual, juntar para formar uma busca só, tá? Então aqui você consegue destrinchar ela em, essa aqui é minha doença, essa aqui é meu tratamento, tá? Você consegue destrinchar isso aqui em cada busca separada e depois juntá-las. E ele mesmo vai montar para vocês. Ele, o próprio sistema, quando você vai juntando, ele, o próprio sistema vai colocando parênteses para você, tá? Ele que vai fazendo as casinhas para você. O Mesh Terms. O Mesh Terms é um descritor de saúde. Eles são termos padronizados, né? E são organizados em estruturas hierárquicas, tá? Que foram definidas por especialistas, né? Que ajuda você a buscar, né, essa informação sobre esse tema na base de dados, tá bom? Tem gente que fala que é palavra, é como se fosse a palavra-chave. Tá bom, você pode dizer como se fosse uma palavra-chave, mas palavra-chave não é padronizado, né? Não é organizado por estrutura hierárquica, tá bom? Mas é como se fosse uma palavra-chave, tá? Pra quem quer entender melhor. Só que são palavras-chaves padronizadas, organizadas, tá? E são definidas. Eles são tão estruturados, tão organizados, que o mesh que você tem aqui no PubMed, se você entrar nesse site aqui, ó, da Dex, tá? Que é da Biblioteca de Saúde, ele vai ter esse mesh em português e em espanhol também, tá? Porque são termos padronizados universalmente, tá bom? E o que esse mesh funciona? Para deixar sua busca mais precisa, tá bom? E você consegue visualizar quais são as categorias que você tem dentro daquele termo, tá? Então, quando você está lá no PubMed, por exemplo, você põe no PubMed, você tem que mudar. Você não quer a base de PubMed, né? De busca, quer a base mesh, tá? Para você conseguir definir o termo. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui endometrioma, tá? Ele não tem a palavra endometrioma. Ele tem a palavra endometriose, tá? Ele explica o que que é, tá bom? E ele sugere quais são os subtópicos dentro da palavra endometriose. Então você pode, se quiser saber sobre endometriose, sobre sangue, né? Sobre história, sobre genética, sabe? Sobre fatores psicológicos, tá? Dentro do termo da endometriose, você consegue selecionar e ele vai criar para vocês. Aqui, ó, quando você usa a palavra endometriose, por exemplo, ele também entende como endometrioses
endometrioma, endometriomas, tá? Isso aqui são sinônimos, tá? Da palavra endometriose, tá? Então ele mostra pra vocês quais são as palavras que mesmo você pensando por endometriose, ele vai identificar como sinônimo, tá bom? E aqui dentro, sabe aquela parte que eu falei pra vocês que eles organizam em maneira hierárquica? É isso aqui, ó. Então, endometriose está dentro de doenças do aparelho genital feminino, que está dentro de doenças urogenitais femininas, que está dentro de doenças urogenitais femininas e complicações na gravidez, que está dentro de categoria de doença, tá? Então, eles vão estruturando, tá, a palavra dentro dessas categorias, tá bom? Então, por exemplo, você quer buscar imunologia e cirurgia relacionada à endometriose, você coloca, você seleciona, coloca aqui do lado e ele vai fazer a busca para vocês. Exportar referências. Isso Não, também. para usar como escolha das palavras-chave que vai botar no artigo, Que? Desculpa, cortou usar aqui. o mesh para a gente usar as palavras-chave que a gente vai usar no artigo. Você pode selecionar por mesh. Quando você for buscar no seu... Sim, você pode usar pelo Então, mesh. Só que como eu falei para vocês, o mesh ele é extremamente categorizado, tá? Então, às vezes, se você tem um artigo, por exemplo, que pode falar a palavra, mas ele não está categorizado com como aquela palavra como mesh, tá? Porque quando você faz a busca aqui, ó, all fields, a palavra que você colocar aqui, ele vai encontrar em qualquer canto naquele artigo. Então, se você colocar a palavra endometriose aqui e colocar all fields, se endometriose estiver escrito na introdução daquele artigo, mas aquele artigo não for focado em endometriose, ele vai achar. Agora, se você usar endometriose como mesh, identificar apenas aqueles artigos que o foco está categorizado como endometriose. Exportação de referência. Às vezes, a gente faz a busca no PubMed, né? Aí encontra vários artigos interessantes. Só que você tem outro paciente para atender daqui 10 minutos, você não vai conseguir ler os 3 artigos que você achou em 10 minutos. Você fala, putz, e eu preciso salvar isso aí, porque depois esse paciente tem que ir embora, eu não vou conseguir. E amanhã eu vou perder essa busca. Você consegue exportar essas referências para você poder ler depois, tá bom? Tem várias maneiras de fazer isso. Então, aqui em cima, quando você faz a busca, você tem esses quadrinhos aqui, ó, tá? Então, você pode salvar, você pode mandar por e-mail. Aí ele abre aqui o e-mail, você põe o seu e-mail e ele manda os resultados ou daquela página, ou o resultado da sua busca inteira, ou os que você selecionou, tá? E você manda para o seu e-mail, ou você pode enviar para seu clipboard, que eu vou mostrar para vocês o que que é, para sua biblioteca, eu vou mostrar o que que é, para suas coleções, que eu vou mostrar o que que é, ou para o referenciador de referências, tá? Um gerenciador de referências. Gerenciador de referências são programas, tá? Que você faz com se fosse sua biblioteca, manter ali as citações dos seus artigos, tá bom? Então, um exemplo de gerenciador de referências é o EndNote, que eu acho que é o mais famoso, que todo mundo já deve ter ouvido. Mas você tem outros, tá? Você tem o Mendeley e você tem também o Zotero. Eu vou falar no mês que vem para vocês, no módulo que vem, eu vou falar para vocês do gerenciador de referências do Zotero. Isso facilita muito a vida de vocês quando vocês estão escrevendo a tese de vocês, o TCC de vocês, ou qualquer outra coisa, tá? Qualquer outro documento científico. Quando você for escrever um paper para publicar, esse esse gerenciador de referência vai ser seu melhor amigo, tá? Você vai escrever sua tese, ele vai ser seu melhor amigo, tá? Você vai escrever um documento para um congresso, qualquer coisa, esse gerenciador, um documento científico, esse gerenciador vai ser seu melhor amigo, tá bom? O módulo que vem eu vou dar para vocês o que que é. Então você consegue mandar, tá? E você consegue também salvar como um documento mesmo, né? Como um arquivo, tá bom? E aí você tem que escolher, como eu falei, você tem que escolher. Você quer todos os resultados daquela página, que geralmente vem 10 resultados, tá? Então, a primeira página sempre vem 10 resultados, tá bom? Você pode escolher ou todos os resultados da sua busca, então se essa busca achou 1.000 resultados, ele vai pegar os 1.000 resultados, tá bom? Ou se você olhou lá os primeiros 30, gostei desses 5 aqui, mas eu não quero os outros 25, tipo assim, os outros 25 não me importa. Você vai estar selecionado eles
E você consegue mandar só aqueles que você selecionou. Outra coisa importante, que eu acho não é essencial ter, mas eu acho muito útil ter, é você criar sua conta no PubMed. Ah, Dani, mas para quê? Você tem algumas vantagens. Se você está conectado no PubMed, tá? Você está fazendo sua busca lá, e você está logado, ai, eu fechei a internet sem querer, putz, perdi a busca inteirinha. Se você tiver logado, a sua busca fica salva no na sua conta, tá bom? Se você não tiver logado, você perdeu a busca, tem que fazer a busca toda de novo, tá bom? Aquela maneira aqui, ó, de você mandar para o seu clipboard, sua bibliografia, para sua coleção, você manda para sua própria biblioteca do PubMed. Então ela fica salva lá. Então, aqueles, eu tenho 15 minutos agora, mas eu não vou conseguir ler os artigos que eu gostei, que sabe que eu tenho interesse. Você pode mandar para lá, você pode acessar depois, tá? Em qualquer lugar. Você entra na sua conta, tá lá salvo, tá bom? É essencial? Não, não é essencial. Facilita a vida? Facilita a vida. Você pode criar sua conta do PubMed, tá? Aqui tem as maneiras de como fazer o, um login, tá? De criar sua conta, tá? E aqui, ó, por exemplo, ó, você fica aqui em cima, né? Como tá logado, tá? E ó, aqui você tem a sua dashboard, você tem suas publicações que eles identificam, né? Você como autor. Aqui em cima, ó, aqui, ó, eu tava logada na minha própria conta, tá? Do PubMed. Então, qualquer busca que eu fizesse aqui, ela vai ficar salva no meu histórico. Então, quando você entra no meu dashboard, ele aparece isso aqui, ó, tá? Então, você pode, por exemplo, ó, salvar os artigos que você tem interesse na sua biblioteca ou na sua coleção. Porque às vezes você tem vários temas, né? De interesses, mas que não. Eles são diferentes, tá? Você quer estudar sobre endometriose, quer estudar sobre, sei lá, gravidez de alto risco, sabe? Mas como temas diferentes, você consegue criar coleções diferentes aqui, tá? Você cria subpastas, né? Coleções diferentes, e cada artiguinho, dependendo do seu tema, vai entrando nessas coleções. É interessante você criar coleções se você tem muito artigo, porque a biblioteca fica tudo ali no meio, né? Então você fica maluco. Porque imagina você olhar 10 artigos, beleza, é fácil. Quando você já tem 100 artigos ali na sua biblioteca, fica uma bagunça, você não encontra mais nada, tá bom? É aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó, seu histórico fica salvo, tá? Então, quando você está logado na sua conta do PubMed, você fez a sua busca, tá? Ela fica salva aqui, ó, tá bom? Se você fechar o seu navegador, tá? Abrir de novo no dia seguinte, você tá logado, você vai ver o seu histórico de busca, tá? Se você entrar no seu computador na sua casa ou entrar no seu consultório, for computadores diferentes, se você estiver logado na sua conta, você tem acesso ao seu histórico, tá bom? Então isso facilita a sua vida. E você também pode criar buscas salvas, tá bom? Então você cria a sua busca, né? Por exemplo, você pode salvar ela e criar um lembrete que eles vão te mandar, sei lá. O PubMed mesmo vai fazer aquela busca novamente para você toda semana, para ver se tem artigo novo, tá? Ou todo mês, você faz com qual frequência você quer que eles façam aquela busca para você e que te mande os resultados daquela busca para você por e-mail, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui foi a chave de busca que eu usei para o meu doutorado, tá? Quando eu fiz, tava dando 853 artigos e eu pedi para ele mandar para mim todo mês, né, usando essa mesma base de dados, todo mês eles mandavam quais são os artigos que foram publicados se eu usasse aquela mesma chave de busca, tá? Então, 10, outro dia foi 3, tá? Eles vão mandando com recorrência. É isso.